presença é essa, é verdade. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, meus amigos e irmãos, amados ouvintes e acompanhantes do meu canal aqui no YouTube, né? E você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever também, nos acompanhar, né? Se alimentar da palavra de Deus que produz vida. Glória a Deus por isso. Eu quero aproveitar aqui nesse dia 20, né, de setembro de 2020, né? Depois de alguns meses, voltamos aí com mais um vídeo para a glória de Deus. E eu quero aqui, meus irmãos, aproveitar para agradecer a todos que têm orado pela minha vida, pela vida da minha família, né? Deus sabe o quanto sou carente das vossas orações. Amém. Eu agradeço muito e que Deus recompense a cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Vamos meditar aqui numa passagem que é bastante conhecida, mas que eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Amém. Vamos meditar aqui. Capítulo 11, abra aí a sua Bíblia. E esses versículos, a começar do 21, diz assim: Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O 23 diz: Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. E a parte B do versículo 25 diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida, né? Jesus falando. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por isso. Então, nesses versículos, meus irmãos, de uma passagem muito conhecida, né, de todos nós, sobre Lázaro. Lázaro estava naquela situação já há 4 dias, e Marta e Maria, todos eram amigos de Jesus, assim como o próprio Lázaro, né, muito próximos de Jesus. E eles, né, principalmente Marta e Maria, esperavam que Jesus fosse antes ver o seu amigo, desde que ele começou já com a enfermidade, estava doente, né, que foram alertar Jesus, né, mas Jesus, ele trabalha de uma forma totalmente diferente da humana, meus irmãos. Na cultura judaica, né, até o 3º dia se pode ainda ressuscitar. Então aí Jesus vai, quebra aquele protocolo, né, e chega onde? No 4º dia. Quando Marta diz assim, em outro versículo também: Senhor, já faz 4 dias e já cheira mal. Né? Quando Jesus chega lá, ele chega no 4º dia. Mas Mislane realmente era um amigo tão íntimo de Jesus, né? Ele poderia ter chegado antes naquela situação, intervir naquela situação antes que ela chegasse ao extremo. Porque quando chega a morte, meus irmãos, para muitos, né, na visão humana, já não tem mais jeito. Como diz também o ditado, né? Só não tem jeito para a morte. Só que tem um detalhe aí, na visão humana isso é verdade, mas temos um Deus, glória a Jesus por isso, que é o Deus que dá vida, que como ele diz aqui no versículo, ainda que esteja morto, ele viverá. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós vemos uma situação bastante delicada e eu imagino muito bem a situação como estava Marta e Maria apavoradas diante daquele quadro, diante daquele cenário, porque o seu irmão havia morrido, não tinha mais condições, já tinha passado até os 3 dias, né, que se acreditava que poderia ressuscitar. E cadê Jesus? Cadê Jesus para vir aqui? Jesus que fazia muitos milagres. E ainda mais o nosso amigo tão íntimo. Mandamos ainda notícias para ele sobre Lázaro. Cadê Jesus? Muitas vezes estamos nessa situação, meus irmãos, perguntando: cadê Jesus? Não é verdade? Eu não sei como você está aí, que situação você está enfrentando aí do outro lado, mas eu sei muito bem, meus irmãos, que às vezes passamos por caminhos semelhantes e perguntamos: cadê Jesus? Não é verdade?
Muitas vezes a gente olha para a situação e se vê até na situação de Lázaro precisando de uma ressurreição em alguma área de nossa vida, né? Em algum aspecto pessoal, precisando de uma intervenção divina com urgência, e vemos que a situação já cheira mal, já passou o tempo para nós, né? Só que o tempo de Deus, meus irmãos, não é o nosso tempo, né? Lá em Daniel 2:21, ele diz que Deus, ele muda os tempos e as horas. Glória a Deus por isso. O tempo de Deus não é o nosso, então você pode até estar numa situação, né? Podemos estar incluídos como parecida com a de Lázaro, né? Naquela situação difícil aos nossos olhos, porque já cheira mal. Mislane, já faz tanto tempo que eu não tenho mais esperança, eu não acredito mais. Eu ouço tantas palavras contrárias, porque, meus irmãos, quando estamos realmente passando pelo deserto ou por uma situação difícil, a gente ouve sim muitas palavras contrárias. Porque o inimigo muitas vezes, ele se aproveita desse momento de fragilidade para usar outras pessoas, e pessoas até que a gente menos imagina, para realmente nos abater, nos deixar de cabisbaixo, nos fazer desistir da situação, né? Nos fazer parar na caminhada. Então, meus irmãos, eu sei muito bem o que é isso, porque eu, apesar de jovem, mas eu passei por muitas coisas, né? E eu sei muito bem o que é isso. Muitas vezes Deus permite a situação para ele fazer algo maior depois. Então não fique se perguntando: cadê Jesus? Se acabou, eu vou morrer, porque eu sei que isso é normal do ser humano às vezes pensar assim, porque somos de carne e osso. Porém, o nosso Deus, ele é Deus soberano, a sua plenitude, glória a Deus, ela é soberana, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe trabalhar. Nós não sabemos de nada, mas ele é quem sabe, ele é quem dá a sabedoria e a força, como disse também Daniel 2:20. Glória a Deus por isso. Então Deus sabe, meus irmãos, eu sabia que chegando no quarto dia ele iria fazer algo maior. Porque se ele chegasse antes, aí poderia alguém se levantar e dizer não. Na cultura judaica poderia ainda ressuscitar. Mas aí Jesus, quando ele quebra o protocolo, porque o nosso Jesus, ele trabalha quebrando protocolos, glória a Deus. Então não pense que a sua situação não tem jeito. Não pense que não tem mais saída, porque ninguém mais acredita. Já cheira mal, né? Ninguém mais acredita e precisa daquela ressurreição na sua vida. Precisa realmente de uma intervenção divina, e você não vê mais. Você não vê mais saída, você não vê mais Jesus e fica se perguntando: cadê Jesus? Mas Jesus, ele está te vendo. Glória a Deus. Eu trouxe essa palavra para você neste dia, que mesmo que você não esteja vendo nada, esteja vendo apenas um sepulcro, lá uma pedra na frente, seus sonhos talvez estão lá dentro, como na situação de Lázaro, né? Não tem mais jeito, não tem mais. As promessas de Deus, talvez você nem acredite mais. As palavras negativas de alguém que vem muitas vezes para nos derrubar, mas creia tão somente que Jesus, ele é o mesmo e ele está vivo, glória a Deus, ele ressuscitou e ele é a ressurreição e a vida. Do mesmo jeito que ele chegou na vida de Lázaro e disse: Lázaro, glória a Jesus, vem Lázaro para fora. Glória a Deus, ele vai chegar assim também na minha e na tua vida. Porque Jesus é o mesmo, meus irmãos. Não tem tempo para Jesus, não. É diferente do nosso tempo. Tudo bem que já cheira mal aos nossos olhos. Às vezes a gente fica desacreditado mesmo. É normal isso. Mas quando Jesus chega, o cenário muda. Aquilo que estava morto volta a viver. Glória a Deus. E ele dá uma ordem para nós também: tirai-vos a pedra, glória a Deus, ou seja, façam a vossa parte e eu farei a minha, tirem a pedra. E quando Lázaro também sai, ele diz assim: e o morto saiu com as mãos e os pés presos, com as faixas e o rosto envolto no pano. Aí Jesus disse:
desamarrem as faixas e o deixem ir. Ou seja, Jesus dá uma ordem para as pessoas ajudarem Lázaro agora a voltar a caminhar, porque ninguém consegue caminhar todo amarrado, todo enfaixado, não é verdade? Jesus fez ali o sobrenatural, que ninguém poderia fazer, mas aí ele dá ordem para nós, tanto tirar a pedra, né, o nosso papel, como também de outras pessoas nos ajudarem, como os bons samaritanos, sirineus de Deus, né, de ajudarem a desamarrar Lázaro ali para ele poder caminhar e viver a vida dele. Amém? Então tem essa palavra também, deixe Deus te usar. Quando ele ressuscitar, fizer o sobrenatural dele na tua vida, deixe ele te usar para outras pessoas também verem o seu poder. Deixe ser instrumento de Deus. Deixe Deus se utilizar de você para desamarrar pessoas que estão amarradas, presas, pessoas que estão algemadas, que precisam muitas vezes apenas de uma palavra sua, de um abraço seu. Deixe ser instrumento de Deus para essas pessoas. Amém? Aplique essa palavra no seu coração. E que Deus abençoe você, sua família. Então somente não esqueça que o mesmo Jesus que chegou na vida de Lázaro é o mesmo Jesus que vai chegar na minha e na tua vida. Glória a Deus, o milagre vai acontecer e muitos vão ver o grande poder do nosso Deus. Deus abençoe a sua semana. Continue orando pela jovem Mislane e que Deus nos conceda assim mais e mais oportunidades.